vontade própria, tá? O problema que se põe aqui pra gente mais são nas situações em que esse indivíduo, quando ele exerce a atividade remunerada, ele se mantém como segurado da Previdência Social, tá? Isso aí, como vocês podem imaginar, não tem muito segredo, né? Enquanto o cara lá continua trabalhando, as contribuições estão sendo recolhidas, ele mantém esse vínculo que ele tem com o INSS, tá? Em relação ao segurado facultativo, esse vínculo se mantém pelo pagamento da contribuição social, da contribuição previdenciária, né? Então, enquanto ele continua lá recolhendo a contribuição, lá pagando a sua contribuição, esse vínculo continua sendo estabelecido. Por que é essa diferença? Porque, como a gente viu, né, nas aulas anteriores, o segurado facultativo, né, o vínculo dele se estabelece a partir do pagamento da contribuição e não pelo exercício da atividade. Por quê? Porque a atividade que ele exerce ou não é considerada uma atividade que o enquadra como segurado obrigatório, ou ele simplesmente não exerce nenhuma atividade e aí ele só recolhe por vontade própria, tá? O problema que se põe aqui pra gente mais são nas situações em que esse indivíduo, por algum motivo, não está ou exercendo a sua atividade, no caso do segurado obrigatório, ou deixa de recolher a contribuição previdenciária. Por que a gente tem um problema aí? Porque se houvesse uma permissão de que o vínculo continuasse sendo mantido independentemente do pagamento da contribuição, se desnaturaria esse caráter contributivo da Previdência Social. Então, o que nós temos que ver? Temos que entender o que acontece quando esse indivíduo para de recolher essa contribuição, quando ele deixa de exercer essa atividade, tá? Mas, ao mesmo tempo, seria injusto que logo depois que esse indivíduo ou parasse de trabalhar, né, no caso do segurado obrigatório, ou parasse de recolher, no caso do segurado facultativo, que ele já perdesse os direitos inerentes àquela condição de segurado, né? Então, o que a lei faz? A lei cria o que a gente chama de período de graça, tá? Então, o período de graça, como o nome vai nos sugerir aí, é um período durante o qual, ainda que o segurado não esteja exercendo atividade remunerada, em que o segurado, ainda que não esteja recolhendo contribuição, ele mantém os seus direitos perante a Previdência Social, tá? Então, para reafirmar, para vocês guardarem bem isso na cabeça, período de graça é o período durante o qual, mesmo que ele não esteja exercendo uma atividade que o enquadre como segurado obrigatório, ou mesmo que ele tenha parado de recolher a contribuição, no caso do segurado facultativo, ainda assim os seus direitos permanecem perante a Previdência Social. Então, se ele acontecer alguma situação, né, se ele se enquadrar naquele caso lá dos riscos sociais que estão previstos lá no 201 da Constituição, se algum daqueles riscos acontecer, ele, né, respeitados os requisitos legais, ele terá direito ali a um benefício ou a um serviço previdenciário, tá? Bom, e como que isso acontece, tá? Bom, inciso primeiro, né, sem limite de prazo, o segurado que estiver em gozo de benefício, tá? Então, por exemplo, o segurado estava lá exercendo sua atividade, ele fica doente e, em razão dessa doença, ele fica incapacitado para o trabalho, né?
Incapacitado do trabalho, ele vai lá ao INSS e pleiteia o pagamento, o recebimento de um auxílio por incapacidade temporária. A partir do momento que ele começa a receber aquele auxílio por incapacidade temporária, ele não está exercendo atividade remunerada e não está recolhendo a contribuição previdenciária. Mas ele não o está fazendo porque quer, ele não está fazendo porque ele está incapacitado para atividade laborativa. Então, durante esse tempo em que ele estiver recebendo o auxílio por incapacidade temporária, ele será considerado segurado. Esse tempo vai continuar preservando ali os direitos dele enquanto ele estiver recebendo aquele benefício, tá? A exceção que a gente tem, né, entre os diversos benefícios que a Previdência oferece é o auxílio-acidente, tá? Por que o auxílio-acidente não será contabilizado, não será considerado para fins desse período de graça? Porque o auxílio-acidente ele tem caráter indenizatório, tá? A gente vai ter uma aula sobre o auxílio-acidente, mas a ideia do auxílio-acidente é que ele seja uma indenização em razão de uma redução da capacidade laborativa. Ele não busca substituir a renda daquele segurado, tá? Em razão disso, é possível que uma pessoa esteja recebendo auxílio-acidente e não esteja trabalhando, não porque não possa, mas porque não deseja, ou por alguma opção, etc., né? Então, nesse caso, você manter a qualidade de segurado para o auxílio-acidente entraria nessa mesma situação de uma extensão ilimitada do período de graça, né, que implicaria e afetaria as contas da Previdência, afetaria o caráter contributivo da Previdência, tá? Então, guardem essa exceção é importante, né? Exceções costumam ser cobradas em prova, né? Então, sempre lembrem, né? O enunciado lá vai dizer, o fulano estava em gozo de um seu acidente, mantém a qualidade de segurado? Não mantém por conta desse dispositivo, tá? Bom, inciso 2º, até 12 meses após a cessação do benefício por incapacidade ou das contribuições, tá? Então, esse mesmo exemplo que eu dei no inciso 1, né? O sujeito está ali recebendo auxílio por incapacidade temporária. Enquanto ele está recebendo auxílio por incapacidade temporária, ele mantém a qualidade de segurado. Ele para de receber o auxílio e não retorna ao trabalho ou não retoma as contribuições, tá? Ele tem aí 12 meses para voltar a recolher as contribuições ou para retomar a sua atividade, e nesse período ele também vai manter, tá, a sua qualidade de segurado, tá? Inciso 3º, até 12 meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória, tá? Esse dispositivo ele tem uma aplicação mais rara hoje em dia, né, aqui nos anos 2020, porque não é mais tão comum haver essas doenças de segregação compulsória, mas já houve tempo em que essas doenças eram comuns, né? E aí a pessoa era afastada, né, do convívio social, e aí, enquanto, né, ela tivesse afastada ali, até esses 12 meses após a cessação desse afastamento, ela também mantinha a qualidade de segurado. Inciso 4º, até 12 meses após o livramento para o segurado detido ou recluso, né? Então, o indivíduo estava lá
preso, recebendo, a família recebendo auxílio de reclusão. Quando esse indivíduo é liberado, ele tem 12 meses também para retomar uma atividade ou passar a recolher como facultativo, tá? Inciso 5º, até 3 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar obrigatório, tá? Então, um jovem lá no início da sua vida laborativa, ele está trabalhando e aí ele sai do trabalho para servir as Forças Armadas, né? Ele vai manter esse vínculo, né, com a Previdência durante o período do serviço militar. E aí, após, né, esse desligamento, ele tem 3 meses aí também para retomar a sua atividade profissional ou para iniciar o pagamento como facultativo, né? E, inciso 7º, até 6 meses após a cessação das contribuições para o segurado facultativo, tá? Então vocês podem perceber, gente, que a gente tem aqui, ó, uma regra, né, de 12 meses. Olha quantas vezes aparece 12. No inciso 2º aparece 12, no inciso 3º aparece 12, no inciso 4º aparece 12, tá? Então, a regra é 12, tá? Regra 12. E aí a gente tem aí 2 exceções para essa regra de 12, tá? Então, no caso de serviço militar, a gente vai ter 3 meses e no caso do facultativo, a gente vai ter 6 meses, tá? Então, a regra é a manutenção por 12 meses da qualidade de segurado. Bom, aqui, gente, nós temos no artigo 13 do regulamento e no artigo 15 da lei de benefícios 2 parágrafos muito, muito importantes, tá? Que vão estabelecer aí regras que vão estender esse período de graça, tá? Então, a gente viu lá, né, que a regra são 12 meses, tá? Só que o que vai acontecer? O parágrafo 1º vai dar mais 12 meses para o segurado que já tiver 120 contribuições mensais, tá? Então, se o sujeito tem aí 10 anos, tá? 120 corresponde a 10 anos. Se ele tiver 10 anos de contribuição, né, sem perda da qualidade de segurado, ele vai somar mais 12 meses aquele período que a lei já atribui como regra geral, tá? Prestem bem atenção, tá, gente? São 120 contribuições sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. Então, se ele trabalhou 5 anos, ficou 6 meses sem trabalhar e trabalhou mais 5 anos, ok, ele tem 10 anos sem perda da qualidade de segurado. Agora, se ele trabalhou 5, parou de trabalhar 5, voltou a trabalhar mais 5, aí ele tem uma interrupção que implica na perda da qualidade de segurado e ele já não pode se beneficiar dessa regra aqui do parágrafo 1º, tá? Então, prestem bastante atenção nisso, né, na hora da questão da prova, para ver se essas 120 contribuições estão num período de tempo em que o segurado tenha se mantido constantemente como segurado da Previdência sem perder essa qualidade, tá? E no parágrafo 2º, a gente tem aí uma previsão de aumento em 12 meses para o segurado desempregado, tá?
A legislação fala que essa situação deve ser comprovada por registro próprio no órgão do Ministério do Trabalho, né? Ou seja, o segurado precisaria ir até o Ministério do Trabalho e avisar que está involuntariamente desempregado, tá? Então, até já marcar aqui para vocês, tá? Que essa situação de desemprego aqui deve ser um desemprego involuntário, tá? Se a pessoa está desempregada voluntariamente, se ela pediu demissão, né? Não foi o patrão que mandou embora, nesse caso, essa extensão também não ocorre, tá? Então, esse desemprego deve ser involuntário e, na regra, no dispositivo de lei, existe essa exigência de que se faça esse registro, tá? Então, se lá na sua prova estiver falando assim, desde que comprovada a situação por registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e Emprego, está correto, tá? Porque é o dispositivo de lei. Agora, indo além um pouquinho, tá? Agora, se for uma prova mais específica, a gente tem em dispositivo duas decisões importantes aí do Superior Tribunal de Justiça, né? A primeira, dizendo o seguinte, olha, o simples fato da carteira de trabalho não estar anotada não significa que a pessoa está involuntariamente desempregada, tá? Então, o simples fato de não ter nenhuma anotação não vai provar essa situação de desemprego, tá? Isso é uma alegação muito comum que se faz, né, lá na Justiça Federal. O segurado chega à juização contra o INSS e ele diz, olha, a maior prova que eu estou desempregado é que eu não tenho nenhuma anotação na carteira de trabalho. Mas isso não significa muito, porque ele poderia ter tido um trabalho irregular, que não foi anotado, que o patrão não quis anotar, e ainda assim isso geraria um vínculo, né? Então, a simples ausência da anotação não é suficiente, ele vai precisar produzir a prova por outro meio, tá? E a segunda decisão, o STJ permite que esse registro, que é exigido pela lei, se ele não for feito, que ele seja suprido por outras formas, tá? Que formas são essas? Prova testemunhal, algum documento, enfim, o sujeito vai provar, olha, me cadastrei num site de emprego, fui numa entrevista, né? Ele vai demonstrar por outras formas que ele buscou uma nova atividade profissional e que ele não obteve êxito nessa busca, tá? E aqui, gente, só para lembrar, né, que o prazo de manutenção da qualidade segurada será contado a partir do mês seguinte ao das ocorrências previstas, tá? Então, se o sujeito ele é demitido em dezembro de 2024, né, o primeiro mês do período de graça será janeiro de 2025, tá? Sempre esse prazo se inicia no mês seguinte à ocorrência, tá? Dando seguimento aqui, gente, temos um dispositivo aí da instrução normativa, né? A gente não tem trabalhado muito com a instrução normativa aqui no nosso módulo, mas esse aqui é importante. Por quê? Porque ele vai dizer o seguinte, olha, se o segurado, ele era um segurado obrigatório, e ele passa a recolher como facultativo, né, ele teria aí, em princípio, uma redução do período de graça, certo? A gente viu que para o segurado obrigatório a regra é de 12 contribuições, 12 meses, e para o segurado facultativo a regra é de 6 meses, tá?
Então, o que vai acontecer? Se esse segurado obrigatório, ele é mandado embora, e aí, imediatamente depois que ele é mandado embora, ele passa a recolher como facultativo, né? E aí, por algum motivo, ele para de recolher, ele teria um prejuízo se eu fosse contar esse período de graça na qualidade de facultativo, porque haveria uma redução. Então, o que a lei vai dizer? O que a instituição normativa vai dizer? Olha, se ele era obrigatório e passa a recolher como facultativo, né, eu vou olhar para esse tempo e eu vou considerar ali o registro anterior como obrigatório para que ele não seja prejudicado pela iniciativa dele de continuar recolhendo a contribuição. Tá? Quer dizer, o cara foi diligente, ele foi interessado, ele quer preservar o seu vínculo com a Previdência, eu não posso puni-lo por ele querer fazer o que é correto. Eu não posso puni-lo por ele querer preservar a relação dele com a Previdência. Tá? Então, nessas situações em que o sujeito era obrigatório e passa a recolher como facultativo, eu vou, então, dar um tratamento para ele que seria mais vantajoso ali no caso concreto. Tá? Seguindo aqui, gente, que direitos se preservam durante o período de graça? Tá? Em regra, todos os direitos estão preservados, com exceção do salário família. Tá? Então, se ficar incapacitado do trabalho, vai poder receber auxílio por incapacidade temporária. Se falecer, os dependentes têm direito à pensão por morte. Se sofrer um acidente do qual resulte uma redução na capacidade laborativa, vai ter direito ao auxílio acidente, tá? Os direitos são preservados, com exceção do salário família, que cessa-se com o desemprego, tá? Então, parou de trabalhar, parou de exercer atividade remunerada, o salário família é cessado, tá? Importante, gente, período de graça não é contado para fins de carência, tá? Então, a gente vai, o nosso próximo bloco é sobre carência, né? Mas já deixo isso aqui registrado para vocês, tá? Não é contado para fins de carência. O tempo que você está ali recebendo o benefício previdenciário não vai ser contabilizado, por exemplo, para o recebimento de uma aposentadoria. A gente vai chegar lá na carência, a gente vai ver que tem algumas minúcias aqui nesse assunto, tá? Mas como regra, o período de graça não é contado para fins de carência, tá? E também, como regra, não é contado como tempo de contribuição, e a gente vai ver aqui algumas hipóteses em que essa regra é excluída, tá? Caso a segurada tenha recebido salário maternidade, tá? Por que o salário maternidade, embora seja uma situação em que a pessoa esteja no período de graça, é contado como tempo de contribuição? Porque o salário maternidade, ele substitui a renda de uma forma até mais significativa do que nos demais benefícios, tá? A gente vai ter uma aula sobre salário maternidade, a gente vai se debruçar um pouco melhor sobre isso, mas o salário maternidade busca até preservar a integralidade da remuneração ali da mãe ou do pai, excepcionalmente, né? E tanto isso que chega até mesmo a haver recolhimento de contribuição. Tá? Como há recolhimento de contribuição, esse tempo vai ser, então, contabilizado ali para esse efeito, tá? Bom,
tempo de recebimento de benefícios por incapacidade, tá? Como regra, o tempo que a pessoa está em gozo de benefícios por incapacidade, ele não é contabilizado para fins de tempo de contribuição para a pessoa conseguir obter a aposentadoria. Em que hipótese esse tempo vai ser considerado, tá? Vamos supor que o indivíduo aqui, ele teve aqui um auxílio por incapacidade temporária, antes ele tinha aqui, né? Estava trabalhando, aí ele teve um recebimento de auxílio por incapacidade temporária e ele volta a trabalhar. Nesse caso, esse período aqui é contabilizado, tá? Porque ele estava trabalhando antes, voltou a trabalhar depois, então esse período vai ser utilizado, vai entrar lá no somatório do tempo para ver se ele pode se aposentar ou não, tá? Agora, se esse indivíduo estava trabalhando e aí ele entra no auxílio por incapacidade temporária, e esse auxílio permanece indefinidamente, ele não vai conseguir utilizar esse tempo para contabilizar como tempo de contribuição para poder, então, obter a sua aposentadoria na dicção do 19C, parágrafo 1º do regulamento, tá? Parágrafo 2º, as competências em que o salário de contribuição mensal tenha sido igual ou superior ao limite mínimo serão computadas integralmente como tempo de contribuição, independentemente da quantidade de dias trabalhados. Tá? O que quer dizer isso aqui, gente? Vamos supor que o indivíduo tenha trabalhado só 5 dias daquele mês, mas que em razão desses 5 dias ele tenha recebido um salário de R$ 3.000. Tá? Por exemplo, ele trabalhava como comissionado, vendeu um carro lá na concessionária e ele conseguiu obter aí esses 3.000. Tá? Mesmo que ele tenha trabalhado apenas 5 dias, aqui ele vai ter um mês de contribuição. Por quê? Porque os 3.000 excedem o valor mínimo do salário de contribuição, tá? Agora, veja bem que essa regra ela tem relação com aquela que a gente já viu da necessidade de contribuição mínima, tá? Porque se o indivíduo tiver trabalhado os 30 dias e tiver recolhido abaixo do mínimo, ele vai precisar fazer o complemento dessa contribuição ou somar contribuições de meses diferentes para ele conseguir contabilizar esse um mês, tá? Então aqui a gente tem uma regra vantajosa, naquele caso a gente tem uma regra desvantajosa para o segurado, tá? Bom, aqui, gente, isso aqui é extremamente importante, tá, gente? Extremamente importante. Vocês precisam saber isso aqui de cor, tá? Em que momento a gente tem a perda da qualidade segurada, tá? A gente viu que esse prazo, como regra, é de 12 meses, né? Só que o que acontece? A contribuição, ela não é recolhida no mesmo mês em que a atividade está sendo desempenhada, tá? Ou você tem um prazo para fazer o recolhimento dessa contribuição, tá? Então, o que vai acontecer? Se você tem um prazo para fazer o recolhimento dessa contribuição, o INSS não
pode considerar que você perdeu a qualidade de segurado enquanto o prazo para recolher essa contribuição não tiver decorrido, não tiver se esgotado, tá? Então vamos pensar na situação. O indivíduo foi demitido em julho, tá? O que vai acontecer? A partir de agosto, a gente tem ali o primeiro mês do tempo ali de período de graça, tá? Então, se ele é demitido em julho, vamos botar aqui, por exemplo, julho de 24, demissão. Então, agosto de 25 é o primeiro mês do período de graça. Perdão, agosto de 24. Os meses vão suceder e aí o que vai acontecer? Julho de 25 vai ser o 12º mês, certo? Né? Então, se a gente fosse observar a regra estritamente, assim, sem lembrar dessa questão do vencimento do recolhimento, a gente ia chegar e dizer, olha, em 31 de julho de 25 acabou o período de graça. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque em julho acaba o prazo, né? Ou seja, até julho ele não precisa recolher. Tá? Até julho ele não precisa recolher. Até julho ele não precisa voltar a trabalhar. Né? Quando que ele precisa voltar a trabalhar? No mês de agosto. Tá? Então, durante o mês de agosto, ele precisa ou passar a exercer a atividade, ou ele precisa tomar a iniciativa de se inscrever como facultativo. Né? Se ele passa a exercer a atividade, perfeito. No momento que ele começa a exercer uma atividade com enquadro como segurado obrigatório, ele retoma seu vínculo com a Previdência. Né? Se ele vai se inscrever como facultativo em agosto, ele vai precisar pagar a contribuição referente ao mês de agosto. E quando que a contribuição referente ao mês de agosto vence? No dia 15 de setembro. Então, ele tem até 15 de setembro para fazer o primeiro recolhimento, tá? Como facultativo. E aí, se ele faz esse recolhimento até 15 de setembro, ele preserva a qualidade de segurado. Se ele não recolhe essa contribuição até 15 de setembro, a partir do dia 16 de setembro, ele deixa de ser segurado, ele perde o seu vínculo com o INSS. Tá? Então, se ele sofre um acidente, por exemplo, né, é atropelado até as 23 horas e 59 minutos do dia 15 de setembro, ele vai ter direito ao benefício por incapacidade que possa decorrer desse acidente. Se esse acidente acontece à meia-noite do dia 16 de setembro, ele já não vai ter mais o direito ao benefício por incapacidade decorrente desse acidente, tá, gente? Espero que isso aqui tenha ficado bem claro para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esse assunto aqui, podem mandar uma mensagem lá no Instagram, pode mandar um e-mail que a gente tenta insistir nisso aqui até que isso aqui fique bem claro para vocês, tá? Bom, dando sequência aqui, né? O que vai acontecer?
sujeito lá não recolheu a contribuição, né? Perdeu o prazo ali. Então, ele vai perder os direitos inerentes a essa qualidade. Então, se ele ficar doente e, em decorrência dessa doença, ficar incapacitado, não vai gerar direito a benefício por incapacidade. Se ele vier a falecer ou ser preso, os dependentes não têm direito aos benefícios decorrentes dessa situação, tá? Ele vai perder ali essa proteção previdenciária, tá? A gente tem aí algumas exceções, tá? Para essa situação. Primeiro delas, tá? Se ele já tiver preenchido os requisitos para aposentadoria, ele pode se aposentar, tá? Aí não terá nenhum problema, tá? Não prejudica o direito à aposentadoria desde que os requisitos tenham sido atendidos, tá? A perda da qualidade de segurado também não é considerada para concessão das aposentadorias por tempo de contribuição, né? Agora a nova aposentadoria programada e para aposentadoria especial, tá? Então, se ele tiver preenchido os requisitos para a concessão desses benefícios, né? Até um pouco redundante aqui, mas é tratado em outro diploma legislativo, né? Mas também não é levado em conta, isso também pode aparecer com essa discussão na prova para vocês, tá? E também não é levado em conta para a aposentadoria por idade, né, desde que ele tenha o tempo necessário de carência ali no momento do requerimento do benefício. Tá? Por que isso aqui está aqui, gente? O que acontecia? A gente tinha, né, agora isso foi se modificando, uma aposentadoria por idade, né, e a gente tinha ali um prazo, uma carência, né, e uma idade mínima. Então, qual era a ideia aqui? Que quando o sujeito obtivesse aquela carência mínima, né, ele poderia só aguardar alcançar a faixa etária para que o benefício seja concedido. Tá? Por isso que a qualidade de segurado não era levada em conta para essa aposentadoria. Tá? Bom, artigo 15º, né, o segurado facultativo é o único que perde a qualidade de segurado por deixar de recolher contribuição. Tá? Qual é a idade aqui, gente? A ideia aqui é que o segurado facultativo ele é o responsável pelo próprio recolhimento e, portanto, se ele deixa de recolher, ele perde, então, essa qualidade, tá? No caso do segurado obrigatório, o exercício da atividade é que vai gerar essa situação de segurado, tá? Agora, a gente tem uma distinção importante aqui que envolve o contribuinte individual. Por quê? Porque o contribuinte individual, ele, como regra, é responsável pelo recolhimento da própria contribuição, né? Sendo responsável pelo recolhimento da própria contribuição, se ele atrasa o recolhimento, ele também perde a qualidade de segurado, né? Observado os prazos lá de 12, 24 ou 36 meses, conforme for o caso, tá? E aí, se ele atrasa essas qualidades e vem a falecer, né, os dependentes não podem fazer esse recolhimento, né, para suprir essa falta, né, não podem querer gerar posteriormente essa qualidade de segurado, tá? Como a gente já viu anteriormente, porque a obrigação era do contribuinte individual. Tá? Com exceção, como a gente também já mencionou nos blocos anteriores, aos casos em que o recolhimento é responsabilidade de terceiro. Porque
porque aí nesse caso a gente não pode imputar ao contribuinte individual o ônus decorrente do não recolhimento da contribuição, tá? Então, de novo, quando a gente olhar para o contribuinte individual, eu preciso olhar e ver ele era responsável ou não pelo recolhimento da própria contribuição. Sim, ele era responsável pelo recolhimento da própria contribuição. Ok. Então, se ele deixa de recolher, eu vou observar a regra geral de 12 meses e se ele faz jus às extensões de 12 pelas 120 contribuições em perda da qualidade de segurado e de mais 12 pela situação de desemprego voluntário, tá? Agora, se ele não era o responsável pelo próprio recolhimento, os direitos estão preservados. Mas, professor, como é que fica a questão das contribuições não pagou e tal? Isso é um problema da Receita Federal, a Receita Federal que vai atrás da empresa, da tomadora do serviço e que cobre ali o recolhimento das contribuições. Mas os dependentes não podem sofrer o prejuízo do não recolhimento dessa contribuição, certo? Bom, gente, para a gente caminhar para fechar esse bloco, vamos analisar aí algumas questões que envolvem a perda e manutenção da qualidade segurada, tá? Primeira delas, a respeito da Previdência, mantém a qualidade segurado independentemente de contribuições, tá? Então vamos ver aí que opções aí que vão aparecer para a gente, ó. Letra A. Até 3 meses após a cessação das contribuições do segurado facultativo. Bom, até 3 meses a gente viu que só se aplica no caso do serviço militar. Lembram? A gente viu que a regra é 12, né? Para o segurado é obrigatório. A gente tem algumas situações ali de segregação compulsória, de reclusão, que também são 12, 3 para o serviço militar e 6 para o facultativo, né? Então, para o facultativo são 6 meses, não são 3, né? Então, não é a letra A. Até 24 meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração, né? Atividade remunerada, eu estava falando aqui de segurado obrigatório, e aí esse prazo é de 12 meses, que a gente viu também. Então também não é a letra B, né? Até 3 meses após o livramento, segurado retido recluso. Também não, a gente viu que esse prazo aqui é de 12. Também não é a letra C, né? D. Até 12 meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória. Me parece que nós temos aqui a nossa resposta, né? Mas vamos deixar em suspenso para a gente analisar a última assertiva. Sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício. Até aqui está certo. Inclusive do auxílio acidente. Aqui nós temos o nosso erro, né? O auxílio acidente não implica na manutenção da qualidade segurada. Então, nosso gabarito é letra D, né? Avançando, Maria trabalhou em uma sociedade empresária privada localizada em Ouro Preto por 13 anos ininterruptos, exercendo a função de almoxarife, né? Então a gente tem aqui um segurado obrigatório, né? Em razão dos efeitos da pandemia, com a respectiva redução das atividades do seu empregador, Maria foi dispensada em 2022, chegando sua indenização.
Considerando os fatos narrados na norma de regência, assinale a opção que indica o prazo no qual, mesmo sem contribuir após dispensa, Maria continuar ostentando a condição de segurado e assim estará coberta pela Previdência. Gente, essa questão aqui eu acho um pouco problemática. Mas, às vezes, vocês vão se deparar com questões e vocês precisam buscar a resposta que poderia ser correta dentro das opções que a banca oferece para a gente, tá? Por quê? Por que eu acho essa questão problemática, tá? Bom, ela, quando segurada obrigatória, né, exercendo ali uma atividade laborativa, ela já teria como regra 12 meses, tá? O enunciado fala em 13 anos interruptos, né? 13 vezes 12 é 156. É isso? 156, tá? 156 é maior do que 120. Então, por aí, ela já teria direito a mais 12 meses, tá? E o dispositivo diz que ela foi dispensada sem justa causa, né? O que geraria aí mais 12 meses, tá? E aí, o que acontece? Se a gente olha aqui para as alternativas, a gente não encontra essa opção de 36, tá? Mas nós encontramos a opção de 24, tá? E aí, o que a gente pode extrair daqui da vontade da banca? Que ela queria que você considerasse que não há uma afirmação de que ela registrou essa situação de desemprego, tá? Então, com isso, a gente afastaria ali 12 meses dessa contagem e aí, então, a resposta que parece ser mais próxima da correta, né? Aqui daria para dizer assim, olha, fazendo esse exercício de interpretação do enunciado, a gente chegaria, então, nessa resposta é a letra A, tá? Então, a gente excluiria ali 12 meses por conta do enunciado não falar nessa situação de registro da situação de desemprego, tá? É o raciocínio que eu faria aqui para a gente chegar, mas é uma questão que eu acho que daria até para, se for o caso aí, brigar por uma anulação, tá? Seguindo, Prefeitura de Santo André, lá no ABC Paulista, minha terra, né? Minha terra não de nascimento, né? Mas de moradia, de residência. De acordo com as disposições da Lei 8.213, mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, até 12 meses após a cessação das contribuições, aquele que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração, tá? Então, até aqui foi só a reprodução do que diz a lei. Ultrapassado o referido prazo, caso o segurador tiver pago menos de 120 contribuições mensais sem interrupção, qual assertiva está correta? O benefício será prorrogado por 12 meses? Não tem essa previsão, né? Porque só há prorrogação se ele tiver pagado mais, né? E aqui fala que ele pagou menos, né? Outra coisa, aqui fala em benefício. Quando fala em benefício, eu estou pensando em aposentadoria, auxílio-doença, etc, né? Então, aqui a gente já exclui. A B também fala em prorrogação, então a gente também exclui, também fala em benefício.
A C também fala em benefício, também fala em prorrogação, a gente exclui, né? Nos resta aqui a D e a E, né? Perderá a qualidade, D, perderá a qualidade segurada no dia imediatamente subsequente ao último dia do gozo do benefício. Também não é o caso, né? A gente viu que há um prazo ali, ou para retomar a atividade, ou para começar a recolher a contribuição previdenciária, né? E letra E, perderá a qualidade segurada no dia seguinte ao término do prazo fixado no plano de custeio para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao final do último dia de gozo do benefício, tá? Ou seja, aqui então, pelo visto, quando fala em benefício, ela está falando no período de graça, não está falando propriamente em benefício previdenciário, tá? Mas é exatamente isso aqui, a dicção da lei, a dicção do texto legal e a interpretação que a Previdência faz. Então, nossa resposta de fato é a letra E, tá? Então, mais uma questãozinha. Segurado é a pessoa que forma vínculo com a Previdência Social, do qual decorrem direitos e obrigações. A Lei nº 8.213 dispõe que a qualidade segurada em caso de desemprego, independentemente de contribuições, se mantém por até 12 meses após a cessação das contribuições. Ao final desse prazo, caso o segurado tiver pago menos de 120 contribuições mensais sem interrupção, correu comer. Veja bem, gente, aqui a gente tem uma questão muito parecida com a questão anterior. Cadê o Totó? Então, se o segurado pagou menos de 120 contribuições, que situação, o que vai acontecer, né? Terá o benefício prorrogado por 6 meses? Não, né? Porque o benefício só é prorrogado se tiver pago mais de 120. Terá o benefício prorrogado por até 24 meses? Também não, porque ele tem menos de 120 contribuições. Perderá a qualidade segurada no dia imediatamente subsequente ao último dia do gozo de benefício? Também não, porque ele tem um prazo ali para recolher a contribuição. Perderá a qualidade segurada no dia seguinte ao término do prazo fixado no plano de custeio? Exatamente, como a gente viu na questão anterior, né? Perderá a qualidade segurada por 3 anos? Não, porque ele tem menos de 120, né? Para chegar a 3 anos precisa ser os 12 da regra geral, mais os 12 do desemprego, mais os 12 de ter mais de 120 contribuições. Também não é. Então, nosso gabarito aqui é a letra D. Outra questão. José trabalhava numa sociedade empresária há 7 anos e, diante do surgimento de uma vaga na empresa, indicou seu amigo Wagner para ocupá-la. A indicação foi aceita, Wagner foi contratado e ficou muito grato a José. Ocorre que 1 ano após, José foi dispensado por justa causa, sob a alegação de ter praticado falta grave. Ciente do ocorrido e acreditando na inocência de José, Wagner pediu demissão e solidariedade ao amigo, tá? Isso aqui, gente, é importantíssimo, tá? Wagner pediu demissão, ou seja, esse desemprego ele é voluntário, tá? Bom, considerando esses fatos, assinale a afirmativa correta em relação ao período de graça de José e Wagner, tá? Bom, outra coisa importante aqui, 7 anos. 7 anos... 7 vezes 2, 84. 84 é menos de 120. Então, não tem direito à prorrogação do período de graça, tá? Então, gente, aqui o enunciado já nos entrega que não há direito à prorrogação do período de graça. Então, a nossa regra aqui vai ser de 12 meses, tá? 12 meses sem prorrogação, tá? Então, vamos lá.
A partir disso a gente vai para os enunciados. Vamos começar de baixo para cima. Wagner terá um período de graça de 12 meses e José 24 meses. Falso, né? Ambos terão direito a 12 meses. José perderá o período de graça em razão da justa causa. Não há nenhuma relação entre o tipo de demissão e o período de graça, né? Então a gente aqui também já exclui. Somente José, por contar mais de 5 anos da empresa, terá um período de graça de 12 meses. Também está errado, né? Porque ambos têm um período de 12 meses, né? E o enunciado está tentando confundir você com a extensão do período lá. Talvez você não lembre qual é o prazo mínimo para ter direito à extensão. Então o enunciado está tentando jogar isso aí com você, tá? Nenhum dos empregados terá período de graça. Falso também. Os dois têm direito a 12 meses, né? E aí a nossa resposta correta é a letra A. José e Wagner terão período de graça de 12 meses, tá? Gente, com isso a gente fecha esse bloco.